resolução dos estudos de caso que a propus no fórum para vocês, ok? Lembrem-se sempre, uma sugestão que eu vou dar é que até vocês pegarem a prática de como realizar esse diagnóstico de enfermagem, tenham sempre tenham sempre em mãos aquele roteiro que a Pro disponibilizou, esse aqui, ó. Como fazer um diagnóstico, né? Realizar um diagnóstico de enfermagem passo a passo. Por quê? Porque vocês vão ter maior facilidade de compreensão, tá? Que ele vai estar falando das etapas de estar realizando o diagnóstico de enfermagem. Outra coisa importante é ter baixado no computador de vocês o Nanda, o e-book do Nanda, ou vocês terem em mão. E também terem um papel e uma caneta para ir anotando o número de páginas, para não ir se perdendo, tá? Sempre é importante que vocês leiam com calma todos os itens do diagnóstico, leiam mais de uma vez, leiam esse roteiro quantas vezes forem necessárias, tá? Para vocês conseguirem fazer essa compreensão. Outra coisa que eu queria falar também é que o raciocínio ele é individual. Cada profissional pode ter uma percepção relacionada ao problema de enfermagem do paciente. Vai muito também da prática profissional, só que alguns itens com certeza vão ser visualizados comumente por qualquer grupo de enfermeiros, tá? O primeiro estudo de caso foi o maior que a Pro passou para vocês, né? APS, 57 anos, branca, viúva, 2 filhos, do lar, e tinha aqui todas as informações dessa minha paciente. O que eu particularmente gosto de fazer? A primeira coisa é eu já ir grifando, né, com um marca-texto, os meus problemas de enfermagem. Lembra lá? Aquilo que vai precisar de algum cuidado de enfermagem, de uma atenção da equipe de enfermagem. Então, aqui ela estava hipocorada, hipoidratada, dispneica, taquicárdica, hipertensa, ou seja, estava com várias alterações de estado de hidratação, né? E alterações de sinais vitais, de hidratação e de nutrição, né? Porque ela estava emagrecida, apresentava úlcera, tá? Tinha algumas alterações, escoriações nas genitálias. Algumas pessoas acabaram colocando os murmúrios vesiculares audíveis como um problema. Lembre-se sempre que murmúrio vesicular é o som, a ausculta normal pulmonar, tá? Agora, os roncos, sim, é algo anormal, tá? Aí aqui a gente tinha ainda essa genitália com presença de escoriações, tava com sonda, né? Sonda vesical de demora para suporte nutricional, a glicemia extremamente alterada. Estou falando que ela está com risco de glicemia? Não, eu já estou vendo que ela está com uma alteração de glicemia, né? A gente ainda via pelo histórico, né, pela primeira etapa lá de levantamento dos dados, que ela refere a ter diabetes, já teve um acidente vascular encefálico há mais ou menos 1 ano e é hipertensa, tá? No segundo momento, o que a gente vai fazer? Todos esses itens que eu elenquei aqui, né, que eu grifei aqui, eu vou enumerar para ficar mais fácil para eu agrupar posteriormente. Então, aqui eu só coloco os meus problemas de enfermagem, as minhas pistas, tá? Então, tudo aquilo que eu grifei em amarelo lá, a Pro colocou aqui. E lembre-se, não se desesperem, tá? É com a prática. O segundo passo vai ser agrupar essas evidências. Professora, eu não sei agrupar. Peguem e coloquem, peguem um modelo de exemplo e vão sempre colocando os grupos que têm características ou afinidades em comum, tá? Ou características em comum, ou afinidades em comum. Isso vai ser mais fácil para vocês pensarem ou acharem depois os diagnósticos no Nanda. É obrigado a fazer por grupo? Não. Só que não necessariamente um problema de enfermagem terá um diagnóstico, entende? Por isso que a gente acaba agrupando, porque às vezes a gente tem um diagnóstico para vários problemas de enfermagem. No primeiro grupo, eu estou falando das alterações dos sinais vitais, né? Dispneica, taquicárdica, hipertensa, febril.
e com ausculta pulmonar com presença de roncos, né, do exame físico. Isso tudo aqui eu constatei no exame físico. Eu ainda vi que ela está hipocorada, ou seja, o estado de hidratação e nutrição dela está afetado, está com sondagem, tá? A gente viu ainda alguns problemas de enfermagem relacionados ao sistema urinário, então aqui, ó, além de ela estar com baixo débito na sondagem, ela está com algumas escoriações, tem uma dificuldade de movimento, acabei agrupando aqui, poderia ter deixado sozinho? Poderia. O que eu quero que vocês consigam fazer é elencar os problemas e achar os diagnósticos. Se não quiser fazer esse agrupamento, tá tudo bem, tá? E o quarto grupo relacionado aos antecedentes pessoais e familiares. O que eu vou fazer depois disso? Já tenho esses grupos todos, né? Formei 4 grandes grupos. Eu vou ir lá no meu Nanda, vou olhar o meu sumário e dentro do meu sumário eu vou ter esses 13 domínios, tá? Que são esses agrupamentos dessas pistas. Eu imagino que eu vá conseguir encontrar diagnósticos no domínio 1, que é relacionado à promoção da saúde, o domínio 2, que está bem claro os problemas que ela tem, o domínio de eliminação e troca, o domínio de atividade e repouso, ela está com aquela dificuldade, e relacionada à segurança e proteção. Professora, eu tenho que ir no domínio? Não, você tem que ir no sumário, tá? No sumário, eu fui pelos domínios, porque eu acredito que é mais fácil, tá? E fui lá, domínio 1, promoção da saúde. Então, no livro, na Nanda, vai ter esse domínio, as subclasses, e vão ter todos os diagnósticos de enfermagem, tá? O que eu consigo ver? Que a manutenção dessa paciente está ineficaz, né? Então, eu vou olhar a página que está lá no Nanda, página X, né? Vou anotar no meu papelzinho, se eu quiser achar primeiro todos os diagnósticos, e posteriormente eu vou ir lendo as características definidoras, os fatores relacionados, os fatores de risco desse diagnóstico de enfermagem. Daí vamos lá, manutenção ineficaz. Quando eu digo a definição, é essa parte aqui, ó. Incapacidade de identificar, controlar e ou buscar ajuda para manter sua saúde. Sim, né? As características definidoras. Eu tenho características definidoras e fatores relacionados nesse caso? Não, tá? Ela tem apoio suficiente? Não, não é isso o problema dela. Ausência de comportamentos, ausência de interesse. Não é por interesse, não é por conhecimento insuficiente, tá? Então, por mais que eu observe que ela tem essa manutenção ineficaz de saúde, eu não vou pensar em cuidados de enfermagem para esse diagnóstico. Daí, no segundo domínio, eu vou olhar todos os meus diagnósticos de enfermagem. Opa, ela tem a nutrição desequilibrada, né? Por quê? Porque ela tá perdendo peso, né? Se ela tá emagrecida, se ela tá aparentando tá hipocorada, né? Então, eu vou anotar a página desse diagnóstico e vou continuar olhando lá os outros diagnósticos que ela pode apresentar, né? Então, ela tem um risco de glicemia estável, ela tem volume de líquidos deficiente, ela tá, né? Hipocorada e hipoidratada, risco de volume de líquidos deficiente. Daí eu vou ir anotar a página e vou ter que ir em cada um deles. Então, vamos lá. Nutrição desequilibrada, né? A definição bate? Ok, a definição bate, né? A ingestão de nutrientes é insuficiente para satisfazer as necessidades. Como que eu sei disso? Porque ela está emagrecida, né? Quais que são as características definidoras, ou seja, sintomatologia, né? A ingestão de alimentos é menor que a ingestão diária. Por quê? Porque ela está perdendo peso. Qual que é o fator relacionado? A causa, a ingestão alimentar insuficiente. Então, ok, esse diagnóstico aqui eu tenho. O segundo, risco de glicemia estável, né? Ela tem uma suscetibilidade a variações dos níveis séricos de glicose? Não, mas a gente não viu já que ela já está com esse risco, ela já está com essa alteração da glicose? Então, ela não tem esse diagnóstico de risco, tá? Risco de desequilíbrio eletrolítico, né? Quando ela tem suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos que podem comprometer a saúde. O que eu já observei? Que ela já está hipoidratada, né? Ela já está com esse problema. Então, ela não tem esse risco, ela já tem esse problema, tá?
Aí vamos lá, volume de líquidos deficiente. Diminuição do líquido intravascular, intersticial e intracelular. Refere-se aqui à desidratação, à perda de águas sem mudança no sódio. Nós não vimos exame de sódio, né? Mas a gente observou que ela está desidratada. Tem característica definidora, ou seja, tem sinal e sintoma? Olha só, alteração no turgor, alteração na frequência cardíaca, alteração na temperatura, pele ressecada, né? Perca de peso. E aí a gente ainda tem a causa, né? Provavelmente pela ingestão de líquidos suficientes. Então, eu tenho esse diagnóstico de enfermagem. Isso vai acontecer para todos os outros diagnósticos, tá? Eliminação urinária prejudicada, troca de gases prejudicadas quando eu estou relacionando o domínio 2, que é de eliminação e troca. Ainda vendo esse domínio de eliminação e troca, ela tem essa disfunção na eliminação da urina, certo? Ela tem, mas eu não consigo encontrar características definidoras ou fatores relacionados, tá? Ela não falou que estava com dor, né? Ela está sondada, então eu não consigo encaixar esse diagnóstico para essa paciente. Troca de gases prejudicado, né? A definição: excesso ou déficit de oxigenação, eliminação de dióxido de carbono na membrana alveolo-capilar. Tem características definidoras? Sim, ela tá com padrão respiratório anormal, ela tá com taquicardia, né? Ela tá com essa troca, então, prejudicada. Até chegou a colocar erroneamente, né, que ela tinha sido intubada posteriormente, né? Só que eu acabei retirando para não complicar ainda mais esse primeiro estudo de caso. E quando tem esses fatores de casos relacionados, ou seja, vão ser as causas que a gente vai estar observando nessa paciente. Por isso que tá aqui, ó, a serem desenvolvidos. No domínio 4, a mesma coisa, de todos os diagnósticos que tinha nesse domínio, ela separou em deambulação prejudicada, porque ela estava, né, com essa hemiparesia, um padrão respiratório ineficaz e um risco de pressão arterial instável, né? Quando eu vou na deambulação prejudicada, eu não consigo encontrar fatores relacionados, tá? Não tem... No meu caso, eu não consigo identificar algo que já esteja aqui apontando na literatura, então eu descarto esse diagnóstico, né? Padrão respiratório ineficaz. Eu tenho a definição, eu tenho ataque apneica, mas olha ali os fatores relacionados, a causa disso. Ansiedade, dor, fadiga, hiperventilação, obesidade, posição do corpo que inibe a expansão pulmonar. Não é nada disso, tá? Ela não tem nada disso, então eu não posso padronizar que ela tem esse padrão respiratório ineficaz, tá? Risco de pressão arterial instável, também não consigo identificar os fatores de risco. Então, olha, vocês podem ver que a gente tem N possibilidades, mas que só estudando a fundo o caso que a gente vai identificar as características definidoras, que são sinais e sintomas, os fatores relacionados, que vai ser a causa do meu problema, ou os meus fatores de risco, tá? Daí, finalizando, daí aqui tem dentro de todos os domínios, todos os diagnósticos que esse paciente poderia apresentar. Depois que eu finalizo esses itens, eu vou ir para a parte da escrita do meu diagnóstico, tá? O que eu encontrei lá, então? Primeiro, troca de gases prejudicada. Lembra que sempre a característica definidora, os sinais e sintomas, eu vou ter que estar descrevendo como caracterizada, né? Então, caracterizada respiratória normal e taquicardia, que foi as duas coisas que eu encontrei lá na descrição, relacionada a seu estado de saúde atual e estabilidade de sinais vitais, que estava a relacionar, né? Aí aqui, nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades, caracterizado, né, sinais e sintomas, por essa ingesta e relacionada à causa, né, à ingestão alimentar suficiente. Volume de líquidos deficiente, caracterizado por alterações no turgor da pele, aumento da frequência cardíaca e aumento da temperatura corporal, que está relacionado à ingestão de líquidos insuficiente. Já no item 4, risco D, já tem um diagnóstico de risco, tá? Relacionado a alterações na integridade da pele. Um déficit no autocuidado para higiene íntima, caracterizado por essa hemiparesia, pode ser um sinal e sintoma, relacionado à mobilidade prejudicada dela.
E integridade da pele prejudicada, caracterizada por alteração na integridade da pele relacionada à alteração do turgor. Lembrem-se sempre que esses diagnósticos, eles têm que se apresentar por ordem de prioridade, tá? Então, eu tenho que sempre pensar aqui, ó, nas trocas de gases dela, no volume de líquidos deficiente, nessa nutrição, em algo que eu vou ter que resolver de uma forma mais rápida possível. E por último, né, então a gente vai colocar sempre, por mais que eu veja a ordem do livro, eu vou elencar sempre por ordem de prioridade, tá? De maior prioridade para menor prioridade. Aí algumas dúvidas, né? O que eu encontrei não tá nessa lista. Tá certo? Então, você vai pegar, você vai rever todas as características definidoras, os fatores relacionados, vai ler o caso de novo. Será que realmente esse diagnóstico que você está supondo necessita essa paciente necessita desse diagnóstico? Vai precisar de cuidados relacionados a isso? Ou os que já tem já são suficientes? Professora, eu separo por itens, tem problema? Ou seja, tem alunos que estão colocando o título, as características e os fatores relacionados como 3 linhas. Tem problema. Vocês viram que a descrição aqui, ó, é de um título inteiro, uma frase inteira por extenso, tá? Professora, eu tenho dificuldade de achar, tá? Gente, só treinando, pegando o e-book, olhando no sumário, tá? Olhando os diagnósticos, tentando desvelar o que está atrás desse estudo de caso, tá? Para vocês terem maior facilidade, principalmente quando forem pro hospital, tá? Só esses estão corretos? Aparentemente, pelo que a Pro deu uma olhada, sim, né? Nada impede que você, na sua percepção como enfermeiro, inclua ou exclua algum desses diagnósticos. Lembrem sempre que cada diagnóstico vai ter várias prescrições de enfermagem, né? Eles vão ter um objetivo que eu vou tentar alcançar. Para isso, eu vou fazer as minhas prescrições, tá? Professora, então quer dizer que quanto mais diagnóstico eu encontrar, melhor? Não necessariamente, tá? Eu posso ter uma quantidade menor de diagnósticos, mas que me dá a visão real de como essa minha paciente tá e que eu vou fazer prescrições efetivas para alcançar o meu objetivo. Se tiverem dúvidas, coloquem no fórum, tá? Na sala de café, mandem um e-mail para a Pro, que a gente está aqui para tentar minimizar essas dúvidas e facilitar esse conteúdo para vocês. Um beijo!